Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Comentários Bíblicos Católicos. Viva Cristo Rei, Salve Maria Imaculada e São José, seu castíssimo esposo. No vídeo de hoje comentaremos sobre a árvore da ciência do bem e do mal, seu fruto, qual foi comido por Adão e Eva, o significado, o conteúdo deste fruto, da representação dele e ainda o plano cristocêntrico já preparado desde a época do início da humanidade para a redenção e participação da humanidade no plano divino. Gênesis, capítulo 2, versículos 9, 15 ao 17 e capítulo 3, versículo 6. Abre aspas. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto, e muito apropriado para abrir inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Fecha aspas. Comentam o Dr. Scott Hahn e Kurt Smith em seu caderno de estudos do livro do Gênesis que a tarefa de que o Senhor encarregou Adão e a proibição que o deu são, abre aspas, os termos e condições da aliança adâmica. A árvore da vida e a árvore ameaçadora da morte representam as sanções idênticas da aliança, a bênção e a maldição. Ver Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Adão deveria aprender com esses limites que Deus não é igual a ele, mas seu Pai e Senhor. O arranjo é uma aprovação projetada para testar a fé e obediência filial de Adão. A tradição diz que Adão, depois de ter abandonado a sua confiança em Deus, cometeu um pecado de orgulho em querer ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Seu desejo não era de discernir a diferença entre o bem e o mal, mas determinar o que era bom e mal para si mesmo, independentemente de Deus. Ver o Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 397 e 398. Fecha aspas. Como bem afirma o Papa São João Paulo II, em sua encíclica Dominum et Vivificantem, abre aspas, segundo o livro do Gênesis, a árvore do conhecimento do bem e do mal devia exprimir e lembrar constantemente ao homem o limite intransponível para um ser criado. É neste sentido que deve ser entendida a proibição da parte de Deus. O Criador proíbe ao homem e à mulher comerem os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. As palavras da instigação, ou seja, da tentação, como está formulada no texto sagrado, induzem a transgredir essa proibição, isto é, a superar o limite. Quando o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e tornar-vos-eis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. A desobediência significa precisamente passar além daquele limite, que permanece intransponível para a vontade e liberdade do homem como ser criado. O Deus Criador é, de fato,
a única e definitiva fonte da ordem moral do mundo por ele criado. O homem não pode por si mesmo decidir o que é bom e o que é mal. Não pode conhecer o bem e o mal como Deus. Sim, no mundo criado, Deus permanece a primeira e soberana fonte para decidir sobre o bem e o mal, mediante a íntima verdade do ser, a qual é reflexo do Verbo, eterno Filho, consubstancial ao Pai. Ao homem criado, à imagem de Deus, o Espírito Santo concede como dom a consciência, a fim de que, nela, a imagem possa refletir fielmente o seu modelo, que é, a um tempo, a própria sabedoria e a lei eterna, fonte da ordem moral no seu homem e no mundo. A desobediência, como dimensão originária do pecado, significa a recusa desta fonte, pela pretensão da parte do homem de se tornar fonte autônoma e exclusiva para decidir sobre o bem e o mal. O espírito que prescruta as profundezas de Deus e que, ao mesmo tempo, é para o homem a luz da consciência e a fonte da ordem moral, conhece em toda a sua amplitude esta dimensão do pecado, que se inscreve no mistério do princípio humano, e não cessa de convencer o mundo disso mesmo em relação com a cruz de Cristo na Gólgota. Fecha aspas. Sendo assim, o conhecer do bem e do mal, do fruto daquela árvore dos primeiros capítulos de Gênesis, trata-se de aquele que comê-la tomar para si a decisão do que é bom e do que é mal, ao invés de tomar da fonte própria do bem, que é Deus. Voltando ao que explicitam o Dr. Scott Hahn e Kurt Smith, abre aspas, na teologia de Paulo, Cristo é a imagem oposta de Adão. Assim como Adão, por sua transgressão, fez-nos pecadores, sujeitos à morte, também Cristo, pela sua obediência, garantiu a graça que nos faz herdeiros da vida eterna. Romanos capítulo 5, versículos 12 ao 21 e 1 aos Coríntios capítulo 15, versículos 20 ao 22. Fecha aspas. Eis o que diz a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 e 15 ao 19. Abre aspas. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Mas, com o dom gratuito, não se dá o mesmo que com a falta. Pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão, o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Nem aconteceu com o dom o mesmo que com as consequências do pecado de um só. A falta de um só teve por consequência um veredito de condenação, ao passo que, de muitas ofensas, o dom da graça atrai um juízo de justificação. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim, como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornaram justos. Fecha aspas. Portanto, já sabendo o que Adão faria, Deus enviou Jesus Cristo para redimir a humanidade
decaída pelo pecado original. Ao final, o Dr. Scott Hahn e Kurt Smith acrescentam o comentário de São João Crisóstomo, a partir do seu sermão sobre o cemitério e a cruz. Abre aspas. Cristo venceu o diabo com as mesmas armas que o diabo usou contra nós: uma virgem, uma árvore e a morte. Esses sinais da nossa morte tornaram-se agora os sinais da nossa vitória. Em vez de Eva, há Maria. Em vez da árvore do conhecimento, há a madeira da cruz. E em vez da morte de Adão, há a morte de Cristo. Fecha aspas.